Coluna do Reinaldo Azevedo. Militares não querem papo com os golpistas, que o civil Mota faça o mesmo. Como eu falei para vocês, o Reinaldo criticou o Temer no programa dele ontem. E vamos ver aqui o que ele fala do Rodrigo Mota, do Hugo Mota. O Brasil anda de tal sorte da pá virada que, ora vejam, a cúpula das Forças Armadas não quer saber de anistia, perdão, qualquer coisa do gênero, embora nada menos do que 23 dos 34 denunciados pela PGR por envolvimento com planos golpistas sejam militares. 7 deles são oficiais generais, 2 foram comandantes das forças, Almir Garnier da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira do Exército, também ex-titular da Defesa. Na lista estão generais do Exército 4 estrelas da Reserva Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Braga Neto, ex-chefe de Estado-Maior e ministro da Defesa da Casa Civil no governo Bolsonaro, e Estevam Teófilo, que integrava o alto comando até 2023 e dirigiu o comando das operações terrestres. Completam a lista 2 generais de brigada, 2 estrelas, Mário Fernandes e Newton Diniz Rodrigues. Há ainda 13 coronéis ou tenentes-coronéis do Exército, além de um capitão, um major e um subtenente. À época da tramóia, 13 eram da ativa, hoje são 12. E por que as Forças Armadas não querem se meter com a patuscada da impunidade? Porque é evidente, pela porta por onde ela entrasse, sairia a disciplina. E aí só a atenção permanente contemplaria os fardados. Não custa lembrar que, com efeito, muitos agiram ao arrepio dos seus superiores e já está demonstrado que, em certas circunstâncias, a hierarquia teve que engolir o batráquio golpista enquanto durasse o governo do insano, para que não sobreviesse o risco da desordem dos quartéis. Esse parece ser o caso, por exemplo, do então comandante do Exército, Freire Gomes, que assistiu à insuflação de fardados da ativa, suportou o assédio do próprio presidente da República, mas deixou claro que, por suas mãos, a ordem não seria rompida. Segundo o inquérito da Polícia Federal, Batista Júnior, no comando da Aeronáutica à época, também repudiou o rompimento da legalidade. Ocorre que os golpistas não ameaçaram apenas a democracia e a ordem civil, eles também feriram a hierarquia e desrespeitaram seus superiores. E inexiste força armada sem disciplina, ou o que se tem é uma desordem armada. Alguns dos militares denunciados atacavam duramente a própria cúpula das forças, acusada de ser frouxa. E sim, também aos militares que terão a se acertar as contas no âmbito que lhes cabe com aqueles que resolveram escolher o caminho da desordem. Avanço e retrocesso. Podemos celebrar um avanço? Não. A cúpula militar não está fazendo lobby nenhum em favor dos seus, porque, de fato, seus não são. Aqueles que se meteram com uma tentativa de golpe desonraram o seu uniforme e violaram a Constituição. Logo, tem que ficar longe dos quartéis. Mas houve claro incentivo à desordem. Segundo os autos, Braga Neto, por exemplo, estimulou ataques nas redes aos oficiais generais que não aderiram à intentona. Onde é que se concentra hoje o desvario? Por ora, na Câmara dos Deputados, a tentativa de forjar impunidade a Alexandre Ramagem e aos outros 33 denunciados pela PGR só nos diz que parte considerável desses valentes poderia promover ou tolerar novos ataques à ordem democrática. Quem propõe um golpe, propõe todos, caso não seja punido ou não emita sinais de arrependimento. Quem condescende com o golpe, condescendem com todos, caso não se faça um meia-culpa. Os militares, infelizmente, estão dizendo, aqui não, o que escolheram a desordem não tem lugar entre nós. Já os que, na Câmara, resolveram forjar impunidade, estão dispostos a flertar com os golpistas do passado, que ainda é presente e do futuro. O que o Reinaldo está falando aqui? Que a Câmara está conseguindo se comportar pior do que o Exército. Pior do que o Exército. Está conseguindo se comportar pior do que o Exército. Eu também não consigo rir, não, Saragóis. Os caras riem, acho que também porque é o propósito lá do canal, né? É triste demais, meus caros e minhas caras. A esperança está nos hackers. Ou como é que se vai atingir elementos como sucumbirá? O elemento tá a esperança está em nós, né, gente? Vide o Delgatti que deu aquelas informações para o Intercept, mas depois foi se unir com a Carla Zambelli, né? Resta torcer para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, faça a escolha sensata. Precisa decidir se quer ser refém da Constituição, e duvido que ele tenha alguma dúvida sobre a literalidade do parágrafo 3º
do artigo 53 da Constituição ou daqueles que resolveram se insurgir contra o resultado das urnas e contra a própria carta que rege a democracia, meus caros, minhas caras. Assim, e vocês podem não se lembrar de cabeça o que diz o parágrafo 3º do artigo 53. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nele representado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da ação. Que trecho aí dá aso para que se sustem ações penais por crimes anteriores à diplomação ou permite que aqueles que parlamentares não são se abriguem à sua sombra? Trata-se apenas de uma escolha entre a ordem e a desordem, entre a democracia e o golpismo, exercido por outros meios, com a responsabilidade de quem comanda as armas. Os militares sabem disso, que Mota veja a questão com os mesmos olhos responsáveis de quem representa o poder civil. É isso aí, meus caros, minhas caras. Reinaldo Azevedo botando pressão no Hugo Mota, que fez aquele papelão horroroso, meus caros, minhas caras. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.